Uma moça não tinha consciência de si nem da realidade ao seu redor, mas sua existência era de grande peso e importava tanto ao ponto de ter um livro todo escrito sobre ela. E hoje vamos falar sobre A Hora da Estrela, livro escrito por Clarice Lispector, talvez seja o mais famoso. Falando rapidamente sobre Clarice, ela nasceu em 1920 na Ucrânia. Devido às condições do país que não estavam as melhores, a família decidiu vir para cá, para o Brasil. Então eles chegaram aqui em 1922 e ela mudou de nome. Antes ela se chamava Raya, não tenho certeza se essa é a pronúncia, mas ela passou a chamar Clarice depois que veio para cá. Cresceu no Recife e depois foi para o Rio de Janeiro. Aos 19 anos publicou o seu primeiro conto e aos 23 anos saiu o seu primeiro romance. Em 1966, ela sofreu um acidente doméstico em que ela dormiu com um cigarro na mão e acabou incendiando seu apartamento. Isso deixou sequelas, principalmente na mão direita, e depois disso foi difícil o ato de escrever. Mas em 1977, ela publicou o seu último livro, A Hora da Estrela, que foi o mesmo ano de seu falecimento. Então, esse livro surgiu depois de todos esses acontecimentos, literalmente no fim da vida dela. Vamos agora ao livro. A história é contada por um homem, um narrador homem. Não temos muitos detalhes sobre a vida dele, mas ele se nomeia Rodrigo S.M., e é importante a gente dar uma atenção para ele porque ele se insere no meio. E ele descreve para a gente Macabeia, uma jovem que tem a vida bem sofrida, que eu vou falar aqui mais para frente, mas essa menina teve uma presença muito forte na cabeça dele, inclusive foi esse ponto de interrogação que ela levantou que motivou toda a narrativa. Eu não inventei essa moça. Ela forçou de dentro de mim a sua exigência. Palavras de Rodrigo. Macabeia é, na verdade, uma criação. Rodrigo teria visto uma menina na rua e, a partir disso, surgiu a personagem e todos os outros personagens envolvidos na trama. Inclusive, Clarice disse que foi isso mesmo que aconteceu com ela. Ela viu uma moça na rua e, por ter já vivido muito tempo no Nordeste, ela já conhecia a realidade daquele povo e foi assim que surgiu a ideia da obra. Vamos agora, então, destrinchar Macabeia. Macabeia vivia em um mundo irreal. Ela não tinha opiniões nem emoções próprias. Era como se ela sentisse, mas não soubesse elaborar, não soubesse lidar com aquilo. Pensava que se tivesse gosto, se desenvolvesse interesses, ela se perderia de si mesma. Por isso, nunca se reinventava, não testava novos hábitos, continuava naquele mesmo estilo, sem saber se explicar e sem entender as coisas muito bem. A visão de mundo dela, entre aspas, porque eu não sei nem se isso pode ser considerado uma visão de mundo, mas tudo que ela levava eram conceitos trazidos de fora, que ela escutava ou na rádio ou dos outros. Por exemplo, ela tinha uma tia, já vou falar mais dessa tia, mas a tia uma vez disse que ovo fazia mal para o fígado, então ela nunca mais comeu ovo. Ela escutou na rádio um pastor falando que se vingar era ruim, então ela não se vingava e precisava se arrepender dos seus pecados. E ela se arrependia sem nem saber do que estava se arrependendo. E às vezes ela rezava para um Deus que era um Deus dos outros, porque ela não sabia quem era e não entendia o que era aquela figura, aquela força maior. Sua tia passou a cuidar dela após o falecimento dos pais. E essa mulher, parece que era um porre, porque ela dava cascudos à menina e o seu castigo favorito era privá-la de comer uma sobremesa que era a única paixão de sua vida, que era queijo com goiabada. Tem um momento também que ela fala que escutava meninas brincando de roda, mas ela não podia participar, ela só se recordava da canção, porque a tia deixava ela limpando o chão. Quando a mulher faleceu, Macabeia foi para o Rio de Janeiro e passou a dividir moradia com outras meninas. Nossa amiga, então, foi para o Rio de Janeiro e ela se tornou datilógrafa. Só que ela não tinha muito domínio das palavras, da linguagem no geral, não sabia o significado, não sabia como escrever, não sabia reconhecer se uma palavra era português ou se era de uma língua estrangeira. Sua alimentação era de péssima qualidade. Ela foi ao médico porque estava se sentindo mal
e relatou que só comia cachorro quente e refrigerante. E quando o doutor receitou algo mais nutritivo, que seria fácil de preparar, ele falou sobre espaguete, mas ela não sabia nem o que era. Teve uma vez que ela saiu para tomar café e ela ganhou o café, não teve que pagar e colocou muito açúcar porque queria aproveitar aquela oportunidade a ponto de passar mal. Então a gente tinha a tia Glória, que era sua colega de trabalho, Olímpico, que era seu namorado, segundo ela, mas que a tratava de um jeito também terrível, ficava chamando ela de magricela e outras coisas. E seu Raimundo, que era o seu chefe. Esses eram os outros personagens envolvidos e que em algum momento foram a sua conexão com o mundo, com essas exatas palavras, sua conexão com o mundo, como se ela precisasse de um referencial externo e como se o seu único contato com a realidade fosse estabelecido somente por meio de outras pessoas. Inclusive, no final, ela vai a uma cartomante e ela só tem coragem de ter esperança porque a cartomante a disse que ela teria um futuro muito bom e que coisas muito boas iriam acontecer. E a partir disso, o Rodrigo tenta compreendê-la enquanto tenta compreender a si mesmo, porque, como eu disse, para a gente entender o livro, é preciso prestar atenção na vida de Macabeia e também no que é sentido pela figura do narrador, que ele traz ali pra gente. Rodrigo apresenta tudo que eu disse sobre a personagem, mas ele faz isso em alguns momentos criando um claro contraste entre os dois e em outros momentos ele cria uma conexão, até porque a existência dela estaria presente na mente dele. Vou listar alguns pontos que deixam claro esse contraste. Ele teve que usar palavras simples para escrever o texto a fim de representar a personalidade dela, e ele teria aprendido francês e inglês só de ouvido. A gente consegue perceber, então, a diferença no domínio da linguagem, porque, enquanto Macabeia não sabia diferenciar se um termo era do português ou de outra língua, não sabia o significado das palavras, não sabia escrever direito, ele teria domínio a ponto de filtrar o vocabulário a depender do contexto, de um contexto específico. E ele teve também que mudar os seus hábitos, parar de fazer a barba, usar roupas velhas, tudo isso criando esse ambiente de distanciamento. Mas temos os momentos também que ele se conecta. Por exemplo, tem uma cena do espelho que ela olha no espelho, mas Rodrigo se enxerga. Ele vê o seu rosto cansado. Tem uma parte também, bem no começo, que ele diz que nós precisamos sentir, cada um precisa sentir a história em si. Porque, segundo ele, todos nós temos algum tipo de pobreza, seja pobreza de dinheiro ou de espírito. Ou seja, ele se distancia, mas ele também se aproxima. E em cima disso, nós temos uma culpa sentida por ele, porque ele está fazendo a história, mas não pode mudar nada. Então, é como se ele estivesse assistindo a vida de Macabeia, ele quer agir, ele quer intervir ali, mas ele não pode. E por quê, né? Você vai pensar assim, mas ele é o criador, ele está escrevendo, ele pode simplesmente mudar o destino. Mas não é bem assim, porque ele teria um compromisso com a realidade. Lembrando que ele, assim como Clarice, tiveram contato com esse povo nordestino. Então, aquela representação seria realmente uma representação da realidade. E por isso, ele não poderia criar um destino diferente, criar um fim diferente. Eu li um artigo, achei bem interessante, falando que Rodrigo seria como uma pessoa ciente de seus privilégios, e aí ele olha para Macabeia com tão pouco e se sente culpado. Então, essa culpa viria daí. E a gente pode traduzir isso para o mundo real. Por exemplo, nós mesmos vemos uma pessoa doente, uma pessoa passando fome, com poucas condições, e a gente vê a dualidade daquela pessoa com a nossa realidade e a gente se sente mal, de certo modo. Fechando aqui então o nosso raciocínio, aquela menina que parecia invisível para Rodrigo era impossível de ignorar, porque foi a partir dela que ele viveu essa confusão, essa dualidade que ele trouxe para a gente, a ponto de questionar até a sua própria existência. E se alguém, além da cartomante que apareceu só no final da história,
tivesse dito para ela que ela consegue viver, talvez ela teria vivido mais, sentido as coisas com mais intensidade, tivesse testado coisas novas, e nós podemos levar isso como exemplo para despertar essa força interior e não ficar esperando só sinais externos. E é isso para o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Entra lá, confere meus outros conteúdos e manda uma mensagem para a gente conversar mais, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo.